Olá, boa noite. O Diário Repórter traz agora destaques de fatos que foram notícias esta semana. Novo coronavírus. 6 meses da Covid-19 no Ceará. Quais os impactos dessa doença no nosso estado? Quantas pessoas perderam a vida? Quais os prejuízos para a economia e como o setor de saúde se preparou para atender os pacientes? Educação básica. Números do IDEB mostraram avanços na política de educação do estado e também da capital. Economia. A semana marcou a volta das feiras livres e mudanças no horário de atendimento dos shoppings da capital. Eleições. Já são 10 os nomes de candidatos à Prefeitura de Fortaleza para o pleito que se aproxima. Propostas, partidos e ideologias. Quem são esses candidatos? Visita ao Cariri. Jair Bolsonaro esteve em Juazeiro do Norte. Foi uma passagem rápida, mas bem ao estilo do presidente. Sem máscara e com aglomeração no aeroporto. Segurança. Operação mira em policiais militares civis, policiais militares e traficantes de drogas. Agentes públicos que deveriam garantir a segurança facilitavam a atuação de uma organização criminosa aqui em Fortaleza. Transporte coletivo. Secretaria de Segurança Pública apresenta dados que apontam redução no número de assaltos a ônibus em Fortaleza. Presídios. Cai o número de presos nas carceragens e aumenta o número de pessoas com tornozeleiras eletrônicas vivendo em liberdade aqui no Ceará. Seja bem-vindo. O Diário Repórter está no ar. Com certeza, 2020 vai ser lembrado como um ano atípico, um ano diferenciado, que mexeu com a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive no Ceará. Era 15 de março de 2020, quando foram divulgados os primeiros casos de coronavírus aqui no estado. Exatamente 6 meses se passaram. O número de infectados caiu, a economia foi retomada, mas ainda não há vacina e a pandemia não acabou. Especialistas avaliam a situação no Ceará desde o início da circulação desse vírus, que mudou a rotina de todos e deixou perdas irreparáveis em muitas famílias. Em 6 meses, a pandemia mudou hábitos, alterou rotinas e gerou perdas irreparáveis. Desde o final de 2019, o mundo já falava de um vírus altamente contagioso e mortal, com potencial de pandemia. No dia 15 de março, os cearenses receberam a notícia que não queriam ouvir. O vírus circulava no estado. Os 3 primeiros pacientes de Fortaleza haviam retornado de uma viagem ao exterior. 4 dias depois, o governo adotou as primeiras medidas para conter o avanço do coronavírus. Nós sabíamos que estávamos diante de um desafio muito grande, com riscos enormes à sociedade e dos problemas que isso poderia causar. A primeira morte foi confirmada no dia 26 de março, um idoso de 72 anos. A cada novo pronunciamento pelas redes sociais, a população temia o pior. Os casos aumentavam e medidas ficaram mais rígidas. O objetivo era diluir o número de pessoas doentes em um maior espaço de tempo. Era o chamado achatamento da curva de casos. O Serviço de Saúde se preparava para enfrentar o pico da doença. Foi dada a largada para a corrida de aquisição de insumos, equipamentos e abertura de leitos. E os números não paravam de subir. O aumento de casos suspeitos se deu a partir do dia 4 de março e atingiu o pico no dia 20 do mesmo mês. Foi quando Huckley teve os primeiros sintomas da Covid. Passou 43 dias internado, 30 deles em coma na UTI do Hospital Leonardo da Vinci. Eu acordei, foi um grande susto para a equipe médica, porque eles não tinham mais ideia na minha recuperação. Realmente eu tive 98% do pulmão comprometido, eu tive a pressão foi de 2/20, minha cabeça inchou. A taxa de isolamento social não foi a esperada. Foram necessárias medidas mais duras. Aí veio o lockdown, no dia 8 de maio. Nesse período, o estado enfrentava o segundo pico da doença, que se estendeu até o dia 20. Em frente aos hospitais, sorrisos e desespero se misturavam. A alta de cada paciente era comemorada. Outras famílias lamentavam seus mortos. A superlotação no sistema de saúde foi sentida na pele pela família de Brena. Ela conta que a primeira vítima da família foi uma tia. A mãe dela também morreu enquanto esperava um leito de UTI. Ela passou até 2 horas da manhã em cima de uma cadeira de roda. Quando ela já saturou 40, aí levaram ela para a UTI. Nesse meio termo, no período que eu fiquei lá com ela, o médico disse, ela precisa ser entubada.
Mas para ela conseguir a vaga de UTI aqui na UPA, infelizmente alguém vai ter que morrer lá dentro para poder ela ir, porque nós não temos vaga, não temos respirador, não tem mais nada. Nos hospitais, profissionais de saúde chegavam à exaustão para atender pacientes. A partir do final de maio, o cenário mudou drasticamente. Já não se via tantas pessoas nas portas das unidades de saúde. E as estatísticas começaram a cair até o dia 24. Os números se mantiveram estáveis até a primeira quinzena de junho e foram caindo pouco a pouco. Ainda no começo de junho, foi colocado em prática o plano de retomada da economia. Nós tivemos uma evolução sem nenhum retrocesso. Isso que aconteceu, por exemplo, em vários estados brasileiros, que você fechava setores, depois eu tinha que abrir setores, depois tinha que fechar. Do ponto de vista científico, esses 6 meses serviram de aprendizado. Precisou investir em coisas novas, em novas descobertas, e que mostrou para a gente que a ciência tem que ser uma coisa importante no nosso país, tem que ser um fator, tem que ser uma potência a ser alimentada, a ser gerada dentro do nosso país também. O clima de otimismo, os números baixos e a sensação de que tudo está voltando ao normal não podem ser sinônimo de descuido. A pandemia não acabou. Dificilmente uma doença tão transmissível vai embora sem que ela tenha momentos depois, outras ondas, nem que não sejam ondas tão grandes e perigosas como essa que a gente passou. Então, eu acredito que a gente vai enfrentar essa doença por algum tempo. Segundo, essa vacina, ela pode sair, mas ela não deve ser tão fácil quanto está sendo propagandeado, né? As pessoas vão parar e vão refletir que nós vamos ter que construir outro modelo de vida em sociedade. Começou a valer na segunda-feira o novo decreto de flexibilização das atividades econômicas no Ceará dentro dessa quarta e última fase da retomada. Houve mudanças no funcionamento de shoppings e academias. Acostumada à prática de atividades físicas, Priscila não abandonou o hábito nem durante o período em que as academias estavam fechadas. Nessa época, ela ficou treinando em casa. Quando as unidades puderam reabrir, não pensou 2 vezes e voltou. De cara eu quis voltar, porque eu acho que a atividade física ela não faz só bem para o corpo, ela faz bem para a mente. O último decreto estadual estabelece que a ocupação das academias seja de até 50%. Antes era apenas 30% da capacidade o permitido. Com essa liberação dos 50%, redobra a nossa atenção com o aluno, redobra a nossa atenção com a nossa equipe técnica. Outro setor influenciado pelo mais recente decreto é o dos shoppings. Os estabelecimentos podem ficar agora abertos por mais tempo. Hoje, todas as lojas do shopping podem voltar a abrir as portas a partir das 10 da manhã. Antes, os estabelecimentos só podiam começar a funcionar a partir do meio-dia, com exceção da praça de alimentação, que já estava abrindo às 11. Os protocolos eles se mantêm, a gente continua com os mesmos cuidados, então a gente está retomando aí o nosso horário do dia a dia mesmo. A novidade divide opiniões entre consumidores. Eu poderia continuar no horário que estava anteriormente, porque eu acho que esse acréscimo de horário não vai impactar tanto no comércio, no aquecimento do comércio. Eu creio que a gente já está no patamar que consegue normalizar as atividades, mas só que, claro, seguindo todas as regras, né? E as feiras livres voltaram também na segunda-feira, depois de um longo período de espera e de conflitos com as equipes de fiscalização da Prefeitura de Fortaleza. Mesmo com pouca gente circulando, não foi difícil encontrar quem desobedecesse o uso obrigatório das máscaras de proteção. A alegria de poder montar a banca e vender os produtos ficou evidente depois de tanto tempo trabalhando com receio. Sabemos que a doença existia. E a gente vinha por motivo de necessidade. Agora, com certeza, a gente vai trabalhar com o coração mais tranquilo, né? Após quase 6 meses, a operação das feiras em espaços abertos ao ar livre finalmente já está liberada, desde que observadas as medidas de segurança estabelecidas no protocolo. A feirinha é muito boa, né? Às vezes, se você de comprar uma banana lá no centro, uma fruta, você já compra aqui perto de casa, que é mais vantagem. Mas nem todo mundo respeitou as regras para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Havia feirantes e também clientes sem máscara. Eram raras as bancas com álcool gel. Tem muita gente que a gente fala para usar e não usa, né? Fica com ignorância ainda, né? Cenário que se repetiu na feira do Carlito Pamplona. Tem muitas pessoas que não estão usando ainda. Está ali de bicicleta ali, andando para lá e para cá.
Apesar de alguns ignorarem os cuidados, a esperança de recuperar o prejuízo e encontrar os clientes, que também são amigos, foi maior. Falar com todo mundo, dar um bom dia, sorrir, como eu estou sorrindo para você. Apesar que você não está vendo o meu sorriso, mas meu olhar já diz tudo, né? Falando de educação, essa semana teve como destaque a divulgação dos números do IDEB. E para nós cearenses, com uma notícia muito animadora. O ensino fundamental do Ceará é o melhor do país, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Das 10 escolas com maiores notas do 1º ao 5º ano, 9 são cearenses. Se tratando dos primeiros anos do ensino fundamental, a evolução do estado foi de 3,5, enquanto a média nacional avançou em 2,1 pontos. Aqui no Ceará, o IDEB passou de 2,8 em 2005 para 6,3 no ano passado. Durante a apresentação dos dados, o governador destacou a situação do Ceará em relação ao ensino fundamental. Tanto nos primeiros quanto nos últimos anos desta etapa escolar, o estado encontra-se no topo do ranking nacional. Dos 10 municípios dos melhores resultados, 6 são cearenses. Inclusive, o 1º e 2º lugar do Brasil são 2 municípios cearenses. Quando se fala de ensino médio, no entanto, os números mostram resultados diferentes. Em 2019, o estado não atingiu a meta de pontuar 4,5. Em relação ao ensino médio, o Ceará está em 4º lugar na nota geral de todos os estados, se destacando 2 estados nordestinos, Ceará e Pernambuco, no ensino médio. De acordo com a coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Ceará, as questões que envolvem o ensino médio são desafiadoras, mas os bons resultados do estudo de base, somados a outras iniciativas, podem vir a impactar positivamente esse cenário. Tem havido muito empenho, né, dos educadores para que os resultados sejam bons. Há um comprometimento com a aprendizagem dos nossos estudantes. O estado conseguiu bons resultados na educação e a capital também. O desempenho de Fortaleza no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi bastante positivo, segundo a análise dos integrantes da Secretaria de Educação do município. As escolas municipais atingiram o 4º e 5º melhores resultados entre as capitais brasileiras. A meta para os alunos fortalezenses do 1º ao 5º ano nas escolas públicas era de 5,2 pontos para 2019 e 5,5 pontos para 2021. As escolas conseguiram de uma só vez ultrapassar as 2 metas, chegaram a 6,2. Avaliação positiva nos anos iniciais e também nos anos finais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, também mostrou mudanças nos padrões de ensino do 6º ao 9º ano. Nessa faixa, Fortaleza obteve a 4ª melhor colocação, com a pontuação de 5,2. Carlos Elias, por exemplo, faz o 7º ano. A mãe, Dona Lilair, e ele explicam em poucas palavras o nível do ensino. O que eu acho da escola do Carlos Elias é que é uma estrutura boa, ele tem um ensino muito bom. Os professores são muito bons, eles têm paciência com a gente. E a gente aprende muito. O resultado dos anos finais também superou as expectativas da Prefeitura de Fortaleza na análise entre as 10 maiores capitais do país. Dos anos finais, a gente saiu do 17º colocado para 4º colocado. Também das 10 maiores capitais brasileiras, das 10 maiores redes municipais, das maiores cidades, das 10 maiores cidades do Brasil, nós também somos a 2ª colocada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou rapidamente por Juazeiro do Norte e, como tem sido nas suas visitas, causou a aglomeração. Por volta das 9 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele foi até a entrada do aeroporto, onde foi montado um esquema de segurança para que pudesse cumprimentar apoiadores. Aproximadamente 300 pessoas estiveram no local. Sem máscara, Jair Bolsonaro tirou fotos, chegou a tocar em crianças e andou por cerca de 50 metros. Alguns simpatizantes comemoraram a presença do presidente na terra do Padre Cícero. Eu vim da cidade do Crato, cheguei cedo aqui para não olhar nosso presidente. Jair Bolsonaro não demorou em Juazeiro. Logo em seguida partiu para a cidade de Coremas, na Paraíba. Ele foi participar da inauguração da usina fotovoltaica do município e da divulgação do programa de eficiência energética no complexo solar de Coremas. Na volta do estado paraibano, o presidente retornou ao Ceará, onde parou em Missão Velha. Lá, sem máscara, provocou mais aglomeração. E com a oficialização do nome de Luiziane Lins, fechou em 10 o número de candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Veja agora um resumo das convenções aqui na capital. Em Fortaleza foram oficializados 10 candidatos a prefeito.
Do Patriota, Samuel Braga foi o primeiro a realizar convenção. Ex-vereador de Fortaleza entre 1983 e 1992, ele tem a advogada Roberlene Rodrigues como candidata a vice. Da Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, a candidata é Paula Colares. Pedagoga, Paula é professora substituta da Rede Municipal de Ensino. O vice é o bancário Serlei Leal. Dono da segunda maior coligação em Fortaleza, com 9 partidos aliados, Capitão Wagner é o candidato do PROS. Ele já ocupou os cargos de vereador e deputado estadual. Hoje é deputado federal. A candidata a vice é a advogada Camila Cardoso, do Podemos. Candidato do governo à sucessão do prefeito Roberto Cláudio, o deputado estadual José Sarto vem pelo PDT. Atual presidente da Assembleia, ele tem a maior coligação da eleição, com 10 partidos. O vice é Elcio Batista, do PSB, ex-secretário da Casa Civil do governo Camilo Santana. O deputado estadual Renato Roseno é o candidato do PSOL. Advogado, ele já disputou outras 2 vezes a prefeitura de Fortaleza e também foi candidato a governador. Sua vice é a líder comunitária Raquel Lima, do PCB. Pelo PSL, vem Heitor Freire. Deputado federal no primeiro mandato, Heitor é presidente estadual do partido pelo qual foi eleito o presidente Jair Bolsonaro. A candidata a vice é a cabo da Polícia Militar, Laurice Maia, também do PSL. Indo para a 4ª vez na disputa pelo cargo de prefeito da capital, Heitor Ferrer era o nome do Solidariedade. Médico, ele já foi vereador e atualmente é deputado estadual. Terá como vice o colega de casa, Walter Cavalcante, do MDB. Deputado federal no primeiro mandato, Célio Studart é o candidato do Partido Verde, o PV. Ele foi vereador de Fortaleza por 2 anos, antes de se eleger para a Câmara Federal em 2018. O candidato a vice é o advogado Francisco Galba Viana, também do PV. Anísio Melo é o nome do PCdoB na eleição. Professor, ele é presidente licenciado do sindicato APEOC, dos servidores da Educação e Cultura do Estado. Sua vice é Helena Monteiro, médica e professora da Universidade Federal do Ceará. A deputada Luiziane Lins é mais uma vez candidata pelo PT. Ela foi prefeita entre 2005 e 2012 e vai entrar na disputa pela 4ª vez. O PT tentou coligação com Heitor Ferrer, mas acabou lançando como vice o também petista Vladson Viana. No próximo bloco, o Diário Repórter vai mostrar para você segurança. A operação mira em policiais militares, policiais civis e traficantes de drogas. Agentes públicos que deveriam garantir a segurança facilitavam a atuação de uma organização criminosa aqui em Fortaleza. Veja também, presídios. Cai o número de presos nas carceragens e aumenta o número de pessoas com tornozeleiras eletrônicas vivendo em liberdade no estado. E mais, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aponta redução no número de assaltos a ônibus aqui em Fortaleza. O Diário Repórter volta já.